Olá pessoal, professor Yuri novamente, e hoje na aula de JavaScript a gente continua a estudar os comandos de repetição ou laços de repetição. E hoje nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o comando do while. Então, para começar, a gente vai criar aqui um novo arquivo. Vamos salvar ele como do while.html. Do while.html, iremos escrever aqui um comandinho, um arquivo HTML simples. Então vou colocar aqui do while no JavaScript, para vocês guardarem como estudo. Aqui a gente vai criar um scriptzinho JavaScript, e eu vou escrever a sintaxe do comando e depois a gente verifica como ela funciona na prática. Então o comando, eu tenho a palavra reservada do, vou colocar aqui em cima, eu vou abrir e fechar o parênteses, e aqui a gente tem o while, seguido aqui de uma condição. Então aqui dentro eu tenho uma condição, certo? E aqui dentro eu tenho o meu comando. Se vocês observarem o comando do while, eu tenho aqui dentro o meu código. Ele será executado e logo após a gente terá a condição while, ou seja, enquanto. É um pouco diferente de quanto a gente estava estudando o while. Porque o while ele vai ser executado, né, a condição e após o comando. Aqui é exatamente ao contrário. A gente tem o comando e após a condição. Ou seja, esse do, né, faça, ele será feito, esse comando, e logo após será feito a condição while, enquanto. Então esse comando sempre será executado ao menos uma vez, ou seja, uma vez, né? E esse comando aqui que será a condição desse comando se repetir. Então a gente tem aqui a execução de uma tarefa e logo após a condição de execução, o que é um pouco diferente do while, né? O while a gente tem aqui uma condição. A gente tem aqui uma condição e logo após os comandos. Então, esse comando só será executado se essa afirmação aqui, se essa condição, se essa comparação for verdadeira. Se ela for falsa, ela nunca vai entrar aqui. O que é diferente aqui. Aqui sempre será entrado ao menos uma vez. E essa execução será feita do while após esse comando, ou seja, se essa execução for verdadeira, se esse while for verdadeira, se essa condição for verdadeira, ela será feita, senão não passará novamente por essa execução de comando do. O teste, ou seja, o teste é feito após a primeira execução do bloco. Aqui não, aqui o teste é feito logo no início. Então, assim que eu executo o código, o teste será feito. Aí sim ele verificar se esse teste é verdadeiro ou não. Então, para a gente testar, eu vou apagar aqui. E a gente vai criar aqui uma variável. Vou chamar essa variável de x. Ela vai receber 11. Então, eu vou dar aqui um documento.write. Um documento.write, vou imprimir x e vou concatenar aqui com uma quebra de linha. Ok? Então, e essa condição aqui vai verificar se x é menor ou igual a 10. Então, veja só.
O meu x ele vale 11. Né? Ele vai fazer esse comando aqui, um documento.write, vai escrever o x e vai dar uma quebra de linha. E depois aqui esse while vai verificar se x é menor ou igual a 10. Então x ele é maior do que 11, ele não é igual e nem menor a 10. Ele é maior do que 11, do que 10, né? Então o x é 11, ele é maior do que 10. Então isso aqui será false, correto? Isso aqui vai ser false. Vai ser false. Então não vai executar aqui nenhuma nova vez, né? Porém esse comando aqui será executado uma vez, correto? Se a gente tivesse uma condição, por exemplo, com o while logo no início testando, assim, ó, testando se x é menor ou igual a 10, e depois eu tendo um bloco de comando, então esse comando aqui ele nunca seria executado. Então esse comando nunca seria executado. Por quê? Porque aqui já vai ser retornado false, né? Diferente daqui. Daqui o comando será feito e logo após testado se ele é menor ou igual a 10. Então essa é a diferença da execução desse comando. Ele executa primeiro o do, faça isso, e depois ele testa, enquanto x for menor ou igual a 10. Então vamos salvar esse código e vamos abrir ele no nosso navegador. Aqui o do while. Vou carregar ele no nosso navegador. Tem alguma coisa errada aqui no nosso código. Vamos verificar. Tá lá, né? Não o read, né? É o write. Document.write está escrito errado. Vamos salvar aqui novamente com a correção. Agora sim, né? Então veja só, ele retornou 11. Então ele executou somente uma vez o documento.write. Porque quando ele caiu na condição while, ele verificou que o x não é igual e nem menor a 10, né? Ele é maior. Então ele parou a execução. A gente também pode utilizar aqui os comandos break e os comandos continue, conforme a gente viu na última aula, né? A execução desses comandos para e ele continua a partir da próxima execução. Então esse é o nosso comando do while, né? Então vocês pratiquem mais e verifiquem a diferença entre o while e o do while, ok? E para a gente continuar, a gente vai estudar agora o comando for. E para a gente continuar estudando o comando for, vamos criar um outro arquivo. Vou salvar esse arquivo com o nome de for javascript.html, como de padrão nosso arquivinho HTML. Agora for no JavaScript. E aqui a gente vai criar o nosso scriptzinho, certo? Então aqui, antes da gente começar a estudar a sintaxe do comando for, eu vou colocar a sintaxe do comando while e do comando do while, só para a gente fazer uma comparação. Então eu tenho aqui, eu vou abrir e fechar aqui. O comentário. Então a gente tem o comando while. Ele tem uma condição. E aqui dentro a gente tem os nossos comandos. A gente tem o comando do. A gente tem aqui os nossos comandos. E a gente tem o while
no final para testar alguma condição, correto? Então a gente aprendeu ontem e hoje esses dois comandos, né? O while e o do while. Vocês viram a diferença entre eles. O while, se a condição for verdadeira, eu executo o comando. O do executa um comando e depois eu testo se existe uma condição verdadeira a partir desse comando. Então eu executo ao menos uma vez o do. E dependendo do resultado do while, se ele for verdadeiro ou falso, eu não executo mais o do. Então agora a gente vai aprender o for. O for, né, significa para, né? Não de parar, mas para, né? Eu tenho uma variável, eu posso ter aqui uma variável e eu posso ter uma condição. E um comando. Certo? Palavra reservada for. Eu posso declarar uma variável, ter uma condição e um comando. Tudo dentro do meu for. Só para compreender melhor, eles são separados por ponto e vírgula. Então eu tenho uma variável para mim guardar algum valor, certo? Ponto e vírgula, eu tenho uma condição onde será executada o meu comando, se for verdadeiro ou não. E aqui eu tenho um comando propriamente dito. Então tudo dentro do meu for. Eu tenho uma variável para guardar algum valor, ou para iniciar algum valor. Eu tenho uma condição que, dependendo do retorno true ou false, ele dará a execução do meu comando. E eu tenho o comando propriamente dito. Tudo dentro de um laço somente. Vocês têm que ficar atento sobre a ordem desses comandos. Então, a gente começa sempre com uma variável, uma condição e o comando propriamente dito. E a gente inclui tudo, junta tudo em uma somente linha. Então, é um comando somente que especifica em uma linha toda a interação de um laço. Eu consigo escrever um laço em uma linha somente. Isso torna o comando for um comando mais fácil de visualizar os comandos de parada e de criação da variável e os comandos propriamente ditos. Então eu tenho uma única linha, todas as condições de execução desse laço. Então você consegue, como programador, enxergar as condições de execução do laço. Diferentemente do while e do do while, que você tem que percorrer todo o comando para verificar se aquele comando será executado ou não. Já que não, aqui de cara você bate o olho na formação do laço, você vai verificar porque ele não foi executado ou porque ele está sendo executado. Então você tem uma única linha todas as condições preteríveis para se executar esse laço. Então veja só, se aqui, por exemplo, no for eu tenho a declaração da variável dentro do laço, já no while eu tenho a declaração da variável aqui de fora. Correto? No do também, eu declaro a variável fora do comando. Var x recebe 11, ok? Já que no for não, eu tenho a declaração da variável dentro do meu laço. Então, isso com o surgimento do for facilitou muito a vida do desenvolvedor. Então, já que você tem um laço que você precisa verificar uma variável, por que não criar ela logo dentro do meu laço? Logo dentro da criação do meu laço. Então, como antes eu declarava fora, agora sim eu já declaro dentro do meu laço. Então, veja só, eu já crio a minha variável x, que ela já estabelece, né, o armazenamento de algum valor para dar início à minha execução do laço. Então, eu já declaro a variável recebendo algum valor, que neste caso aqui é 10.
Então, aqui na nossa condição agora, eu vou verificar, olha só, eu vou inverter, vou colocar se x é maior ou igual a zero, correto? Então, essa é a nossa condição verdadeira ou falso para esse comando ser executado. E aqui eu vou dar um comando inverso, né? Eu vou decrementar uma unidade do meu x. Ou seja, agora eu vou fazer o caminho inverso do que a gente fazia antes. Eu estou dando o valor de 10, eu estou verificando se x é maior ou igual a zero, e eu estou decrementando do meu x, que é uma condição, né, que é uma condição de parada, para ele ir diminuindo, né, o meu valor de x a cada interação desse código. Então, neste caso aqui, o x recebeu o valor de 10, depois ele vai verificar se x é maior ou igual a zero. Neste caso, sim, x é maior ou igual a zero, porque ele é 10, né? Então ele é maior do que zero. E essa condição é uma condição verdadeira, o que fará entrar dentro do meu laço de comandos. E ao final da execução, ele diminuirá uma unidade do valor de x. Na próxima iteração, o x valerá 9. Então, aqui você consegue enxergar como desenvolvedor, antes de verificar todo o comando, os critérios de execução ou não deste comando, do comando for, do meu laço de repetição. Você consegue visualizar, antes de iniciar o comando, as condições para que esse comando seja executado. Bom, então, como outro código, eu vou dar aqui um documento.write, documento.write, agora escrevendo corretamente, passando o valor do x, concatenando com uma quebra de linha, certo? Então, a gente vai salvar isso aqui e vamos para a execução desse código para verificar como ele funciona. Então, agora ele vai executar, né? Verificando, dando um valor de 10 para x, verificando se esse valor é maior ou igual a zero, que neste caso sim, é maior ou igual a zero, e vai decrementar uma unidade. Então, a cada interação, ele vai decrementar. Então, a gente vai ter uma apresentação dos valores decrescente. Vamos salvar aqui, vamos lá para o nosso navegador. Vamos abrir o for JavaScript. Opa, só vou salvar lá. Não estava salvo. Ctrl S. Tem alguma coisa errada com o nosso código. Vamos voltar lá no código. Tá aqui. Então eu não preciso aqui colocar 1, né, gente? É só menos menos. Quando eu dou x menos menos, ele já vai, a cada interação, diminuir 1. Se eu quiser explicitamente diminuir 1, basta eu vir aqui e colocar 1. Mas esse código aqui, ó, não existe, né? Então é x menos menos. Vamos salvar. Dou F5. Então tá lá. Veja só, ele começa com 10 e vai decrementando uma unidade em x, certo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por que 0? Porque aqui eu verifiquei se é igual a 0. Então, quando for igual a 0, ele ainda vai dar uma execução no nosso código. Aí, a hora que ele diminuir, que for menos 1, aí ele já não consegue mais executar. Porque não é maior ou igual a 0, né? Menos 1 não é maior ou igual a 0. Então, para esse comando aqui, vocês também, só para reforçar, vocês também podem usar o break para fazer uma parada, ou então o continue, para continuar até o código que se parou a execução. E para relembrar, a gente tem aqui o comando for, que é a palavra reservada, e já dentro do laço, eu já crio a minha variável que irá armazenar algum valor de iniciação. Eu tenho a condição que tornará esse laço verdadeiro ou falso para se executar ou não.
E aqui eu tenho uma condição de parada, que no meu caso aqui eu decrementei um valor, né, o que foi diferente dos outros. Nos outros a gente incrementou e começou com 0. Aqui não, aqui a gente decrementou e verificou se x é maior ou igual a 0. E a gente deu um documento.write para escrever na tela, seguido de uma quebra de linha. Porque a cada interação ele escreve agora o nosso valor de x. Como esse x foi decrementando, a gente tem um valor, né, decrescente das execuções a cada interação do meu laço. A gente começou aqui com 10, que é o valor inicial da minha variável guardada, e a gente foi decrementando uma unidade deste valor. Então, a gente não precisa também necessariamente decrementar de 1 em 1, de uma em uma unidade. A gente pode, por exemplo, decrementar aqui, ó, né, por exemplo, 2. Neste caso aqui, ó, eu estou decrementando um valor do valor que ela guarda. Então, olha só como que fica a nossa execução agora. Né, começa de 10 e vai decrementando 2 unidades do valor de 10. Né? Então, 10, 10 menos 2, 8, 8 menos 2, 6, menos 2, 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Então, eu posso aqui não só decrementar de uma unidade, mas eu posso o valor que vocês quiserem. Sempre relembrando, né, a sintaxe do comando aqui de decremento e incremento. Né? Neste caso aqui, eu estou decrementando do valor que já existe em 10. Esses são os 3 comandos, né, de laço de repetição. Espero que vocês tenham absorvido bem a sintaxe e a execução deles. Pratiquem um pouco, incrementando, decrementando, vendo a diferença de execução de um para outro, executando os 3 comandos. E na próxima aula a gente vai fazer mais um exercíciozinho para a gente fixar bem esse conteúdo, porque ele é bastante importante em todas as linguagens de programação. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.